Agora, em relação à deputada Flor de Lis, né, ex-deputada, né? O senhor tinha alguma relação com ela? Não. A nossa relação era partidária. Nós tínhamos encontros no partido, nas reuniões, ali havia diversos planejamentos, havia um pensamento para que ela viesse candidata a prefeita de São Gonçalo, mas tinha um problema com o marido, que era o pastor Anderson, tá, na ocasião. Pastor Anderson, que queria ser o candidato. Eu tô falando, meu Deus, eu não sei nem se eu... Fica à vontade, eu tô aqui falando em reuniões intrapartidárias lá, mas eu tô botando pra... Porque já passou aquela... Já passou, O PSD passou aquela fase. Ali, nosso presidentezinho, eu gostava tanto dele, era o Harold Oliveira, que ele era o nosso senador, presidente do PSD, da estadual do PSD. Harold morreu de coronavírus. Ele que estava orquestrando aquelas coisas todas. Pastor Anderson viria candidato então a prefeito. Isso era um plano do nosso partido. Então, parecia que isso a polícia investiga, que isso poderia ter sido um problema entre os filhos, porque o pastor Anderson ele era um cara que gostava de ter o domínio sobre todas as construções da família, ele tinha um domínio sobre todo o ministério Flor de Lis, que ali a Flor de Lis, muita gente talvez não saiba, ela não era só uma cantora, ela tinha um ministério, inclusive de várias igrejas já que estavam sendo colocadas. É o Ministério Flor de Lis, mas pastor Anderson estava já no domínio desses ministérios, domínio no bom sentido, no sentido de organizar. E a pastora Flor de Lis ia ficando somente como pastora e como pregadora e como cantora, mas virou deputada federal. E alguns filhos, isso eu estou falando aqui pelo que a gente leu dos estudos da própria polícia. Então há uma investigação no sentido de que a família lá, os filhos entenderam de botar um ponto final no pastor Anderson. O ponto final foi na bala, o ponto final foi no assassinato, o ponto final por causa de todas essas coisas que ele já estava orquestrando. E a política parece que foi um estupim disso daí, né? Ela tem um filho também que é vereador. Esse filho, segundo falam lá, gostaria também de vir candidato a prefeito. E isso tudo misturou com os problemas de família, os problemas do ministério, os problemas da política. E infelizmente deu no que deu. Caramba. A política não fez bem, então, no Não caso fez deles. bem. Eu posso dizer uma coisa, Abigail? Eu acho que ali dentro, muitas coisas já não estavam fazendo bem há muito tempo. A política acho que foi só uma gota d'água aí para causar mais intrigas na família, mais problemas de busca por poder, busca por espaço. Pastor Anderson já tinha um cargo dado pelo Harold Oliveira, muito importante para o PSD, que era de primeiro secretário do partido. Pela mão do primeiro secretário passa muita coisa do partido. Então ali já era uma demonstração. E o homem era fera mesmo. Onde ele chegava, ele gostava de organizar, chamava para si. É uma liderança. Mas infelizmente faleceu. E a gente agora tem que aguardar, está nas mãos de Deus o juízo, e a gente não consegue entender, só quem é onisciente, onipresente, onipotente vai entender exatamente o que aconteceu lá. Mas eu torço sempre pelo seguinte, como cristão que eu sou, e eu aconselho muito crente também, que eu vejo Jesus, uns crentes fazendo umas condenações, aí eu falo, gente, olha só, entrega nas mãos de Deus. Eu nunca desejei que a Flor de Lis fosse presa, eu aguardei o resultado daquele processo de cassação durante 2 anos. Foram 2 anos, porque a pandemia fez com que o Conselho de Ética da Câmara Federal ficasse desativado. Então a Flor de Lis ela não estava sendo julgada pelo Conselho de Ética e aquilo demorou 2 anos. Eu fiquei ali aguardando, mas em nenhum momento eu desejei que ela saísse por essa questão. Eu aguardei como tem que aguardar todo mundo, como bom suplente que eu era, trabalhando como vereador, e de repente eu recebi aquela ligação lá, aquele contato lá do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, me perguntando, e aí, cara, foi cassado, vai assumir ou não vai? É só para 1 ano, hein? Não são 4 não, 1 ano só. Você tá aí, acabou de ganhar eleição. E eu falei, cara, nós vamos assumir aí. Vamos assumir. Vamos mostrar que... E às vezes, eu não estou julgando ninguém aqui, mas a gente tem que ter um cuidado, dá para tirar até uma pregação sobre o que aconteceu com a Flor de Lis. Muitas das vezes Deus nos coloca no patamar importante da sociedade para fazer uma missão. E quando nós abdicamos daquela missão e não fazemos, somos como galhos, sabe, que não produzem frutos. Nós temos que ter um cuidado com isso. O que aconteceu com ela foi permissão de Deus. Eu não estou julgando nada, dizendo que ali teria que Deus castigar, até porque eu sou contra essa teologia de Deus castigando. Eu estou dizendo que era preciso produzir frutos que não foram produzidos. E quando eu assumi o mandato que era dela, eu entendi que ali, e isso já eram orações que eu fazia desde o ano de 2016. Eu falava, Deus, se o Senhor está me colocando na política, é para produzir frutos para o Senhor.
E eu ainda não conseguia me encaixar nisso. Eu falava, cara, como é que eu tenho que ser? Eu tenho que pregar na tribuna? Eu tenho que levar uma Bíblia? Eu não sabia conduzir muito bem isso, mas eu falava, Deus, me coloca no local que eu possa fazer isso daí. Meu Deus, quando eu olhei, eu falei 200 mil votos. Saiu. Eu entrei com 20 mil votos. E entrei no lugar dela. E aí eu entendi, pastor Irã, da nossa igrejinha lá do ministério A Sombra do Onipotente, nossa Assembleia de Deus. Inclusive, mandar aqui um abraço para o pastor Celso, nosso pastor presidente, tá? Nosso pastor Celso lá da ADAV, que é a organização das Assembleias de Deus lá em Augusto Vasconcelos, um bairro importante da Zona Oeste. Eu falo assim locais certinho porque esse trabalho de vocês alcança tanta gente geograficamente que eu preciso localizar todos vocês, mas a ADAV, assim, a nossa organização de igrejas, Assembleias de Deus, muito importante ali, pastor Celso, um abraço carinhoso aqui meu e do pastor Irã, tá? E nós entendemos, então, que assumir esse mandato de deputado federal, nós precisamos ter essa inclinação nas bandeiras que a gente faz. Para a mulher, defesa da mulher, para os guardas municipais, para a segurança pública, para os servidores públicos e com a missão espiritual de levar a nossa sociedade para mostrar que Deus é o nosso Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É esse o trabalho que nós estamos fazendo.